Olá, pessoal. É um prazer receber a todos aqui no nosso canal do YouTube, do Teruí Advocacia. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre a reforma tributária e os impactos na locação de imóveis. Eu acredito que seja um assunto de interesse de todo mundo que tem imóveis, para começar a se preparar, o que vai mudar na lei, o que vai sair. E para isso nós trouxemos a Priscila, que é especialista aqui do escritório, para conversar um pouquinho a respeito. Priscila, muito obrigada, por aceitar o nosso convite de estarmos conversando a respeito. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Olá, pessoal. Olá, Júlia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila e eu sou especialista em planejamento patrimonial e sucessório e contratos aqui no Teruí Advocacia. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai ajudar a proteger o seu patrimônio, pagar menos imposto e ainda organizar sua vida financeira de forma muito mais inteligente. E assim como muitos aqui, quem já não ouviu o governo mudar de regras de um dia para o outro, como foi o caso do IOF, de um dia para o outro houve aquela mudança. E quem não estava preparado simplesmente viu seu dinheiro ir embora, pagando imposto à toa. E foi assim que eu decidi estudar e aprofundar no tema, para ajudar você a manter a sua renda, proteger seu patrimônio e construir uma segurança financeira de verdade. Então, deixa eu ser bem direta. Hoje, eu não vou te dar uma aula de direito. Não estou aqui para encher de leis e de artigos complicados. Eu estou aqui para te mostrar o problema que você precisa resolver, a solução mais inteligente e como você pode resolver isso ainda hoje. Combinado? Então, vamos direto ao ponto. Perfeito, Priscila. Então, vamos fazer a seguinte dinâmica. Vou fazer algumas perguntas que eu colhi de dúvidas, de um modo geral, aqui dos nossos clientes, e você vai trazendo as respostas e a gente vai interagindo. Pode ser dessa forma? Sim, pode ser dessa forma, Júlia. Ó, já tem uma pergunta aqui bem interessante que eu peguei da nossa audiência. Eu sou pessoa física e vivo de aluguel. A reforma tributária, nesse caso, ela vai me afetar? Sim, e muito. Nos casos onde a pessoa tem uma renda anual de 240 mil, então, a renda que ela tem de locação advém de 240 mil e ela possui 3 imóveis, infelizmente, ela será afetada pela reforma tributária, pois antes da reforma tributária, essas pessoas elas pagavam apenas imposto de renda sobre o proveito da locação. Só que agora, com a reforma tributária, além do imposto de renda, ela vai pagar também IBS e CBS sobre esse valor, o que vai aumentar muito o imposto devido ao governo. Nossa, quanto de imposto, então, tem uma média que eu vou pagar, Priscila, para você nos trazer alguns exemplos para ficar isso mais palpável? Sim, Júlia, temos 3 situações. Então, temos aquela situação, sabe aquele Airbnb que você aluga por uma temporada, por alguns dias? Então, nesse caso do Airbnb, o imposto pode chegar até 40%. Então, fora o imposto de renda, mais o IBS e o CBS, 40% sobre a renda da locação. Então, tanto para o proprietário do imóvel, quanto para o Airbnb ou o LX, aquelas plataformas também vão pagar esse imposto. A segunda é em relação à pessoa física. Então, se você aluga através de pessoa física, você, pessoa física, aluga para uma outra pessoa, você pode pagar até 36% de imposto, somando o imposto de renda mais o CBS e o IBS. Mas temos uma solução, que é a terceira situação. Quando você abre um CNPJ e aluga pelo CNPJ. Então, nesse caso, o imposto ele cai pela metade, ele pode chegar de 16,8% a 19,28%, ou seja, cai pela metade o imposto, isso somado com o imposto de renda. Então, é uma vantagem muito grande. Lógico que vai depender de cada caso.
Então, no caso, a depender da forma de como é locado o imóvel, aí que tem essas taxas e essas alíquotas, correto? Se eu entendi do que você falou. Tem que fazer alguma coisa, é só ficar, mudar, eu posso ficar inerte, só aguardar vir essa transição. Como que funciona na prática? Tem que fazer alguma coisa? Sim, Júlia, ainda bem que você tocou nesse ponto. Para quem a gente tem agora na reforma tributária, ai, peraí, que deixa eu. Então, Júlia, tem sim, ainda bem que você tocou nesse ponto. Como a reforma tributária vai entrar em vigor no ano que vem, 2026, a gente tem essa janela até dia 31 de dezembro desse ano, de 2025, onde o contribuinte ele consegue ter um benefício fiscal, ou seja, aqueles que alugam imóveis, eles podem, durante o período de locação do contrato de locação, o contrato tem que ser por prazo determinado, ele consegue reduzir essa taxa para 3,65%. Então, durante aquele período de locação, mas aí tem umas regrinhas. A regra é de que o contrato de locação, ele tem que ter sido assinado até a vigência da reforma tributária, ou seja, até 16 de janeiro de 2025. Então, se o contrato foi assinado até 16 de janeiro de 2025, lógico, tem que ser ou por assinatura física ou então assinatura digital reconhecida lá pelo ICP. Então, não pode ser de qualquer forma. Então, tem um requisito formal aí. E cumulativamente a isso, ou seja, além disso, esse contrato ele tem que ter sido registrado ou no cartório de títulos e documentos ou no CRI, ou então apresentado para a Receita Federal até 31 de dezembro desse ano, para conseguir esse benefício. Então, tem mais uma questão em relação a isso. O contrato ele tem que ser por prazo determinado. Então, vai vigorar a seguinte regra. Se o contrato ele for até 31 de dezembro de 2028, ou então o prazo do contrato for anterior a isso, vai valer aquele que o prazo for... Deixa eu ver se eu entendi, Priscila. Então, é uma regra de transição, tem uma data específica em relação à questão da data do contrato que ele foi assinado, que você comentou que os contratos que foram assinados estão até 16 de janeiro de 2025, correto? Aí você me corrija se eu perdi algum detalhe, né? Então, os contratos assinados até 16 de janeiro de 2025, eles têm um benefício fiscal, que é essa transição. Só que precisa ser feito o quê? Precisa ser feito o registro desse contrato até 31 de dezembro deste ano, correto? 2025? E aí tem que ser feito no cartório de notas? Ou onde você falou que também pode ser feito? Isso mesmo, Júlia. Ou no cartório de registro de imóveis. Ou então apresentar isso para a Receita Federal. Então, ou um ou outro. Então, no caso, apresentar para a Receita Federal talvez não seja a melhor alternativa, né? Porque aí tem um canal que apresente, porque aí ela vai ter que receber, então a melhor forma seria as duas anteriores? Sim, a melhor forma seria, a mais segura, né? Seria registrar esse contrato lá no tabelionato de títulos de documentos ou no cartório de registro de imóveis. Agora, me repete para mim novamente, como tem muito número, muita data, qual que é a alíquota reduzida? Então, daqueles 40% da questão do AMB, dos 36% que você falou da locação residencial, e tem mais um, né, que você trouxe, que é da PJ, que é uma alíquota menor, para quanto que vai se eu fizer isso, né, se eu levar a registro os contratos? Ela reduz para que alíquota mesmo? Ela vai reduzir para 3,65%, ou seja, uma redução enorme comparada com as alíquotas anteriores. E ela vale essa alíquota de 3,69%, é isso?
3,69? 65. Ah, Isso. desculpa. É muito número, né? Estou falando. A gente está se habituando. Então, essa alíquota de 3,65%, ela tem validade o quê? Por 1 ano, 2 anos? Me fala. É durante a vigência do contrato. Na verdade, tem um prazo final. É o que for primeiro. Se o contrato ele terminar antes de 2028, vai valer o prazo do contrato. Agora, se o contrato for após 2028, ou seja, se estender para depois de 2028, então até 31 de dezembro de 2028, essa alíquota estará vigente. Agora, Priscila, é muito interessante, né? Porque nós estamos falando de uma redução de uma alíquota que não vai ser nem 36, 40, né? Que você falou lá, e da PJ, que já não me lembro mais, vai reduzir para 3,65%. Então, você multiplica isso, né? Que todo mês tem que recolher imposto. Gente, tem que recolher imposto, né? Sim, sempre está ali. E assim, você multiplica isso por 2 anos, né? Se você vai ter essa vigência a partir de 2026 até 31 de dezembro de 28, são 2 anos, são 24 meses. E aí, ou o tempo do contrato, se ele for menor, né? Mas a lei garante pelo menos 2 anos de redução nessa alíquota de quanto mesmo, Priscila? Repete aí, por favor, para ficar bem claro. 3,65%. Pessoal, isso não é um negócio a se pensar. Quem quer pagar a alíquota máxima se tem uma regra de transição? E não está sendo muito divulgado isso, né? Porque eu já vi várias, assim, tem várias coisas noticiando ali, né, da reforma tributária, mas como é muita reforma, às vezes passa meio batido, né? Uma oportunidade Sim. de ouro, não é isso, Priscila? Sim, e não é do interesse do governo, né? Divulgar isso para a população. Porque estará recolhendo menos imposto, né? Mas. Priscila, hoje, por exemplo, estamos, né, em junho, que é o momento que estamos gravando essa palestra. Repete para todo mundo o que o contribuinte tem que fazer. O contribuinte precisa registrar o contrato no cartório de títulos e documentos ou então no cartório de imóveis para ter direito a esse benefício, mas tem que ser até 31 de dezembro desse ano. Então, nós temos uma janela aí de 6 meses, apenas 6 meses, né? Já passou metade do ano. Então, por exemplo, aqueles contratos, né, que estão para prazo indeterminado, tem contratos, sei lá, de locação comercial ou mesmo contrato de locação residencial, ele abrange os 2 tipos, residencial e comercial, essa regra? Sim, abrange os 2 tipos, mas com a característica de que o contrato ele precisa ser por prazo determinado. Então, por isso que eu chamo a atenção. Não é simplesmente a pessoa, né, que é o locador, ir lá registrar no cartório de notas, o registro de imóveis, enfim. Seria bom ele revisar o contrato, porque uma vez que vamos levar registro, era até interessante naqueles contratos, por exemplo, que está por prazo indeterminado, porque a lei fala prazo determinado, aproveitar essa oportunidade, vamos assim dizer, de transição nesses próximos 6 meses que a gente tem, né, falando hoje aqui do vídeo, da palestra, até o final do ano, para fazer, né, uma revisão dos contratos para adequar e depois registrar. Isso é importante ou não? Ou não é importante? Sim, exatamente, Júlia. Então, aqueles contratos de locação por prazo indeterminado, por isso que é importante procurar um especialista, porque ele vai poder fazer toda a análise desse contrato e aproveitar essa janela de 6 meses que a gente tem para poder ter direito a esse benefício. Então, não adianta o locador simplesmente registrar o contrato da forma que está. Então, tem todo um requisito formal que, se não cumprido, não vai ter o benefício fiscal. Dessa dúvida, vamos supor que o contribuinte não sabia, que não foi divulgado, não chegou essa informação importantíssima, que se trata de uma redução da alíquota, para pagar menos imposto, né, dá até para a gente fazer uma conta aí, né, o quanto que ele estaria deixando dinheiro na mesa, né, se não ficar atento a essa janela de tempo. Se ele não registrar
ou não informar, né, no caso aí a Receita Federal, que é a outra possibilidade, ele perde essa vantagem? Se ele não fazer nada, ele perde essa vantagem ou não? Infelizmente, perde essa vantagem. Ele vai estar sujeito àquelas alíquotas anteriores que a gente comentou inicialmente. Então, 40% se for Airbnb, se você faz locação por temporada, ou então aquela alíquota de 35%, quase 36% se for locação pessoa física. Entendi. Agora, vamos supor, naqueles casos em que tem, por exemplo, pessoas que recebem o aluguel, mas não declaram, né, no imposto de renda e tudo mais. Com essa transição que nós vamos ter nos impostos, dá para a Receita simplesmente ficar fora do radar da Receita? A informalidade, por exemplo, no recolhimento dos impostos, né, de locação, mesmo que a pessoa não declare, isso vai continuar, né, que a gente fala, manter na informalidade o recebimento do aluguel e não recolher o imposto devido? Como que é essa parte na transição aí e na reforma tributária? Infelizmente, Júlia, quem está na informalidade não vai conseguir mais continuar dessa forma, até porque a Receita Federal, ela está investindo pesado em relação ao cruzamento de dados. Então, o cruzamento de dados, a Receita agora ela tem acesso a vários dados das pessoas, então, quem recebe, quem está na informalidade, provavelmente vai cair na malha fina. Isso é um risco muito grande, porque tem multa e tem toda aquela questão. Eu já ouvi dizer também que, por exemplo, mesmo na transação, né, tem pessoas que recebem por Pix, TED, boleto, mas acaba não declarando, né, o recebimento de aluguéis. A Receita consegue descobrir também, dessa forma, a movimentação? Se conseguem descobrir também toda essa movimentação financeira. Eles têm acesso e eles estão investindo pesado nisso, justamente porque o governo ele precisa da arrecadação para poder fazer todas as reformas e tudo, né? A máquina do governo ela move através de dinheiro. Então, eles estão cercando de todos os ângulos para arrecadar. Então, o importante é que a pessoa regularize o mais rápido possível, até para aproveitar esse benefício fiscal durante essa janela de tempo. Então, ter um respiro, pelo menos durante até 2028. Então, audiência, não se trata mais viver como a forma como você fazia negócio, recebimento de aluguéis, como era antes. A reforma tributária, presta atenção, reforma tributária vai mudar o jogo, a forma como vai se recolher os impostos, como vai ser feita a fiscalização. Então, o pior cenário, pelo que eu entendi, Priscila, é não fazer nada. Sim, o pior cenário. O jeitinho brasileiro agora não vai mais funcionar. Perfeito. Bom, eu queria trazer uma hipótese. Estamos falando de locação de imóveis. No caso da venda de imóvel, a questão das alíquotas que vão incidir nessa operação de venda é a mesma? Me explica um pouquinho na parte de quem vai vender imóvel. Na parte de quem vai vender imóvel, a alíquota começa... ela vai incidir da mesma forma, só que sobre o valor de referência. Então, o valor de referência da... E tem também a questão do abatimento da... Por exemplo, agora você pode aproveitar o crédito para redução do imposto. Então, o que se recomenda? Sempre quando você for comprar um imóvel de alguma construtora, então, se ela for contribuinte do CBS e IBS, você consegue aproveitar esse crédito. Agora, se ela não for, então, infelizmente, você não vai ter direito a essa redução. Olha que interessante. Então, numa cadeia, né, de consumo, né, porque me parece que agora os imóveis, o que não era antes, vai entrar dentro dessa cadeia de consumo, certo? Sim, exatamente. A gente não é o tema de hoje, mas alguns impostos vão deixar de existir e vai entrar, então, o IBS e o CBS. Então, é mais um reforço de que não dá para se manter
na informalidade. A redução que você pode obter é por meio de quem recolhe. Então, se houve um crédito, você tem, então, esse desconto, né? Esse benefício, seria isso, então? Isso mesmo, Júlia. Então, se você compra algum imóvel de uma construtora que não recolhe, quando você for vender esse imóvel, você não tem direito a esse benefício de aproveitar o recolhimento. Perfeito. Tem umas outras dúvidas também, né, que acompanham, né? Imóvel, tem também a parte lá dos acessórios, né? E se eu fizer contratos de usufruto ou direitos como superfície, vai incidir também imposto? Incide também o IBS e o CBS. Ele só vai incidir quando tiver a torna, ou seja, quando, por exemplo, eu cedi o imóvel para uma pessoa e, em troca disso, eu também recebia um valor em dinheiro. Então, ele vai incidir também sobre essa torna que a gente chama, né? Isso me parece que é naqueles casos, um contrato de permuta, né? Quando eu cedo o imóvel e recebo outro imóvel Isso, de cessão onerosa. No caso de permuta, não incide. Que é de direitos, entendi. Isso. Olha, a gente vai precisar estudar, né? Ou pelo menos ter uma assessoria que nos oriente, porque está mudando muita coisa aqui, da forma como a gente faz negócios, né? E como a gente vai gerar negócios. Você me falou lá, Priscila, que, por exemplo, a terceira situação de recolhimento de menos imposto é quando eu tenho uma estrutura de holding. Isso muda alguma coisa? Isso mesmo, Júlia. Se você faz a locação ou venda através de uma pessoa jurídica, uma holding, o imposto que, se fosse na pessoa física, você pagaria quase 36%, ele é reduzido para 16%, entre 16% e 19%, ou seja, cai quase pela metade. Então, é um benefício muito grande. Fora outros benefícios que você tem através da pessoa jurídica, né? Na verdade, pelo que eu entendi, essa variação das alíquotas depende de um diagnóstico, né, do que ele tem, por exemplo, a natureza da pessoa jurídica, da holding e tudo mais. O interessante é que a gente está falando de estimativas e, né, uma previsão, mas não é que é certinho, é isso, Priscila? O ideal, então, é procurar uma assessoria, uma orientação, para a gente fazer esses cálculos numa planilha, é isso? Isso mesmo, apenas o especialista é que vai conseguir verificar todos os pontos, até porque tem vários detalhes que precisam ser analisados caso a caso. Então, a importância de procurar um especialista. Perfeito. Eu falei de várias dúvidas, né? E tem outras mais que vão surgir com perguntas, né? Com algumas dúvidas que a nossa audiência aqui com certeza vai trazer. Eu queria agora que você falasse o que pode ser feito, né? Dar um caminho, uma orientação do que a pessoa pode fazer com essa informação, né? Que a gente fez nesse primeiro bloco, para ela aproveitar essa janela de tempo, que é até o final do ano, né, dia 31 de dezembro. Mostra para a gente um checklist, o que pode ser feito, Priscila, por favor, para a gente fazer um resumo aqui. Então, pessoal, como a Júlia mencionou, nós temos uma janela muito curta para fazer toda essa análise e regulamentação. Então, o mais rápido possível, oriento vocês a procurar um especialista para regularizar toda a situação e, então, aproveitar esse benefício fiscal que a gente que vai reduzir até 3,65%. Então, o mais rápido possível, procurem, então, um escritório especialista para fazer a análise e regularizar a situação. Até para não ficar mais caro posteriormente, porque quem ficar na irregularidade provavelmente será pego pela malha fina e vai ficar muito mais caro a suposta economia que vocês acham que estão tendo, sonegando o imposto. Perfeito. Priscila, eu ia até pedir para você, se depois você puder fazer um documento
de tipo um checklist, para mostrar um caminho, por exemplo, um mapa, né, do que pode ser feito, né? Se a pessoa tem uma quantidade, você comentou que são 3 imóveis, no nome de quem estão esses imóveis, se é na pessoa física, na pessoa jurídica, qual que é o uso dele, se a locação é venda, né, que nós comentamos aqui. Depois, tem que analisar se a operação é para uma locação, se é uma venda, se é uma permuta, tem direitos reais, né, de usufruto, de cessão, onerosa e tudo mais. E a gente fazer o que depois, que é o mais importante, porque todo mundo quer saber, como que chama isso? Uma simulação, né? De quanto você vai pagar isso? Se não fizer nada? Sim, claro, Júlia. Eu iria dar como sugestão a gente enviar um formulário para quem tiver interesse e compartilhar com a gente o e-mail para a gente poder enviar esse checklist. Perfeito. Então, vamos compartilhar, né? Vamos deixar aqui na descrição aqui do nosso canal esse formulário, e aí vocês colocam principalmente o e-mail, que a gente pode fazer esse material gratuito, né, de pontuar o mapeamento do diagnóstico que precisamos ter atenção. Mas o mais importante, gente, é o quê? É o tempo. Tá? A gente tem uma janela de tempo, né, muito curta, de 6 meses, né? 6 meses passa muito rápido. Estamos na metade do ano. Então, se eu fosse você, tem imóveis para alocar? Na dúvida, faça esse diagnóstico. Pelo menos você vai saber se a sua situação se enquadra ou não. Seria isso, né, Priscila? Na dúvida é melhor fazer, né? Isso mesmo. O pior é o quê? Não fazer nada, é isso? O pior cenário é não fazer nada. Porque isso, com certeza, vai custar mais caro lá na frente. E pior, você está você está perdendo dinheiro, né? Então, o seu patrimônio está sendo reduzido pagando imposto. Então, é a importância de planejar e de procurar um escritório especialista no assunto. Maravilha. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso bate-papo, né? Essa vai ser uma série de outros assuntos que nós vamos trazer com mais profundidade. E para isso também eu queria deixar como sugestão para vocês mandarem nos comentários outros assuntos também relacionados ao planejamento patrimonial e sucessório, à reforma tributária, principalmente nessa questão da locação, porque, como falamos, tem uma janela de tempo. A incidência dos demais, né, impostos, por exemplo, na parte de prestação de serviço, isso também tem um cronograma. Tá? Nós trouxemos esse dos imóveis, né, que está conversando aqui nos bastidores com a Priscila, que é nossa especialista, eles têm uma janela de tempo. Né? A lei vai ser aplicada com a reforma aos poucos, né? Cada ano está previsto lá a retirada de alguns impostos. Mas esse dos imóveis é urgente, porque quem não aproveitar essa janela, nos próximos 2 anos vai estar pagando essa alíquota. Então, esse é o nosso resumo aqui do caso. Eu queria agradecer, Priscila, pela sua presença aqui. Espero, né, que essa nossa conversa tenha trazido clareza, né, para quem está nos ouvindo. E mais do que isso, tem que ser feito o quê? Uma ação. Porque no jogo do dinheiro, quem se antecipa, ele ganha. E o diagnóstico é o primeiro passo, certo? Minto, né? Não é diagnóstico. Tem que preencher o que mesmo? O Priscila me ajuda aqui, ó. Já pulei uma etapa. Muita informação, muita transição. Não adianta fazer o diagnóstico, a gente não tem, né, o contato de vocês. Tem que preencher o que mesmo? Isso mesmo. Nós vamos enviar um formulário para quem tiver interesse. E após o preenchimento desse formulário, nós vamos conseguir enviar um checklist para que a pessoa consiga saber a situação atual dela e a partir disso, tomar uma ação. Porque quem não fizer nada, com certeza vai pagar mais caro. Perfeito. Muito obrigada, Priscila. Obrigada aqui, né, por ter aceitado o nosso convite. E deixo essa palavra para você se despedir aqui da nossa audiência. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês e não deixem de preencher o formulário para a gente poder fazer o diagnóstico em relação à situação de cada um de vocês. Vamos aproveitar, né, esse benefício fiscal que está tendo nessa janela de 6 meses, então, o mais rápido possível, eu oriento vocês a procurarem um especialista. Obrigada, Priscila, obrigada, audiência, e até mais, no próximo episódio.
Obrigada, tchau, tchau.